Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje vamos resolver duas questões de logaritmo, esse tema que os alunos tanto amam de paixão, né não? Só que não. A partir dessa semana a gente vai ter questões temáticas. Toda semana um tema diferente baseado nas questões do Enem 2019, que são questões ótimas para você que está se preparando para o próprio Enem ou para concursos públicos. Fechado? Curtiu a ideia? Se curtiu, larga o joinha no vídeo e claro, se não se inscreveu aqui no canal ainda, inscreva-se já! Bora então resolver essas duas questões? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: a hidrangea macrófila é uma planta com flor azul ou rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Então, a flor vai ser rosa quando o pH for maior que 7. Guarda isso. Considere que a hidrangea cor-de-rosa, ou seja, quando o pH é maior que 7, a mais valorizada comercialmente em uma determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então, para tudo. O que a gente leu até aqui? A planta vai ser rosa quando o pH for maior que 7 e ela vai ser mais valorizada quando o pH for menor que 8. Ou seja, a planta rosa mais valorizada acontece quando o pH está entre 7 e 8. Sabe-se que o pH é igual a menos log de X na base 10, em que X é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma quais valores? Bom, então, de novo, a planta rosa de maior valor é aquela que está em um solo com pH maior que 7 e menor que 8. Foi isso que o problema disse. Escreve isso então, né? Planta cor-de-rosa valorizada é aquela em que está em um pH maior que 7 e menor que 8. Consegue visualizar esses símbolos tranquilamente? Olha só, pega o símbolo. Se o lado menor dele está aqui, então, lendo daqui para cá, você vai falar que 7 é menor que o pH, né? Ele tem um lado menor, mais chatinho, e um lado aberto, que é um lado maior. Se eu estiver lendo da direita para a esquerda, do pH em direção ao 7, eu vou falar que o pH é maior que o 7. Se eu estiver lendo da esquerda para a direita, eu vou falar que o 7 é menor que o pH. Então, o pH está entre 7 e 8. O pH é maior que 7 e menor que 8. A gente sabe que o pH é menos log de X na base 10. Então, substitui o pH por menos log de X na base 10. Agora, a gente vai resolver essa inequação, depois essa inequação. Vamos fazer isso? Então, separa lá, 7 menor que menos log de X na base 10. Para a gente resolver essa inequação, a gente tem esse menos aqui no logaritmo. Então, para esse menos sumir, vamos multiplicar por menos 1. Só que quando a gente tem uma inequação e multiplica por menos 1, a gente tem que lembrar de alterar também o sinal. Se o sinal aqui está menor, ao multiplicar por menos 1, ele vai virar maior. O 7 vai virar menos 7, o menos log de x na base 10 vai virar mais log de x na base 10. Agora, ficou fácil, é só a gente usar a propriedade fundamental do logaritmo, que diz que o logaritmando, no caso aqui o x, é igual à base do logaritmo elevado ao logaritmo. Então, lendo daqui para cá, a gente vai falar que x tem que ser menor que 10 elevado a menos 7, ou seja, 10 elevado a menos 7 tem que ser maior que o x. Entendido? O mesmo raciocínio vai usar do lado de cá. Menos log de x na base 10 menor que 8. Multiplica tudo por menos 1 para fazer esse menos log, esse menos aqui do log desaparecer. Ele vai virar mais log de x na base 10. O símbolo menor vai virar maior. O 8 vai virar menos 8. Multipliquei tudo por menos 1, certo? Usa a propriedade fundamental do logaritmo, que diz que o logaritmando é igual a base elevado ao logaritmo. Então, x vai ser maior que 10
elevado a menos 8. X maior que 10 elevado a menos 8. Sendo assim, o x tem que assumir valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Essa é a resposta da questão. Ó. X assuma valores maiores que 10 a menos 8, tá aqui, e menores que 10 a menos 7. X menor que 10 a menos 7. Perfeito? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma sugestão, quiser falar qualquer coisa, pode me escrever, deixe sua dúvida, seu comentário aqui embaixo, que eu vou te ler e te responder. Beleza? Bora para a segunda questão? Vem comigo. Vou aumentar que ficou pequenininho aqui, né? Porque a questão é maior. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local MS de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então, aqui a gente tem as escalas, né? Um terremoto pequeno tem a magnitude entre 0 e 3,9. Ligeiro, a magnitude é maior ou igual a 4 ou menor ou igual a 4,9. E assim sucessivamente, chegando até o extremo, cuja magnitude é maior ou igual a 10. Para se calcular essa magnitude, usa-se a fórmula. A magnitude é igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Como que a gente pode classificar esse terremoto? Então, pega lá a fórmula que ele deu. Ele disse que a magnitude é igual a 3,3 mais log de A vezes F, né? Magnitude é 3,3 mais log de A vezes F. O problema disse para a gente que a amplitude do terremoto foi 2.000 e a frequência foi 0,2. Então, a gente vai ter magnitude igual a 3,3 mais log de 2.000 vezes 0,2. 2.000 vezes 0,2 dá quanto, gente? 2.000 vezes 0,2 dá 400. Então, a gente vai ter log de 400. O 400, para a gente se aproveitar das propriedades do logaritmo, a gente pode falar que 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100, né? 4 vezes 100 é 400, certo? Uma vez que eu tenho esse aqui, logaritmo de uma multiplicação, a gente pode usar uma propriedade de logaritmo que diz que quando o logaritmando está assim, ó, como um produto, a gente pode separar o logaritmo somando. A gente vai ter logaritmo de 4 mais logaritmo de 100. Lembra dessa propriedade? Se não lembra, vou deixar aqui embaixo para você um link com uma revisão dessas propriedades principais do logaritmo, tá bom? Então, logaritmo da multiplicação vai virar log de 4 mais log de 100. Log de 100 então, aqui, ó, log de 4, log de 100, né? Quando eu não tenho a base aqui do logaritmo representada, isso significa que a base vale quanto? A base vale 10, correto? Quando a base não está representada, a base é 10. Guarda isso para a vida. Logaritmo de 100 na base 10. Isso significa o quê? A base 10 elevado a quanto vai dar 100? 10 elevado a quanto dá 100? 10 elevado a 2. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Por quê? Porque 10 elevado a 2 dá 100. Perfeito? O 4 a gente pode escrever aqui como 2 ao quadrado, né? Já que ele disse para a gente que log de 2 é 0,3. Vamos usar essa dica dele. Então, eu sei que o 4 é 2 elevado ao quadrado. Outra propriedade do logaritmo, logaritmo de uma potência. Você pode pegar o expoente e trazer para fora do logaritmo multiplicando. Então, você vai ficar com 2 vezes log de 2, certo? Log de 2, o problema falou para a gente considerar 0,3. Então, onde tiver log de 2, substitui por 0,3. A gente vai ficar, então, com 3,3 mais 2, né? Então, a gente tem, ó, soma e multiplicação.
eu posso somar esse 3,3 com esse 2, vai dar 5,3. Ao mesmo tempo, eu vou fazer 2 vezes o log de 2, 2 vezes 0,3. 2 vezes 0,3 dá 0,6. 5,3 mais 0,6 dá 5,9. O nosso terremoto do problema teve uma magnitude de 5,9. E olhando aqui, ó, quando o terremoto tem a magnitude de 5,9, magnitude menor ou igual a 5,9, ele é classificado como moderado. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Então, essa questão, comparada com a primeira, é um pouquinho mais difícil, porque já usou mais propriedades de logaritmo, né? Então, review aí algumas das propriedades do logaritmo. Se você quiser estudar mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, dá sua força, vem fazer essa comunidade crescer ainda mais. No mais, bons estudos e até a próxima!